Seja bem-vindo a mais uma videoaula. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como resolver 10 problemas bem fáceis na sua máquina doméstica. Se você ainda não me conhece, eu sou Ana Célia, sou professora de modelagem, corte e costura. E aqui no meu canal Caixa Ateliê, você aprende a arte da modelagem, corte e costura de um jeito muito simples e muito fácil. Além de trazer várias dicas sobre máquinas domésticas e muito mais. Já compartilha esse vídeo com as suas amigas, já ativa o sininho e se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e faz isso agora mesmo para não perder nenhuma das postagens que eu coloco aqui toda semana. E hoje nós vamos falar sobre 10 erros bobos que as costureiras cometem e acabam trazendo técnico e morrendo aí em 90, 100, 150, só porque às vezes era uma agulha virada, era uma linha que não passou no lugar certo. E hoje o Cristiano vai falar sobre isso. Mas primeiro o Cristiano vai se apresentar, falar um pouquinho da vida dele, depois a gente entra aí nos nossos questionamentos. Bom, sou o Cristiano, sou técnico de máquina de costura aqui em Brasília. Trabalho com máquina há mais de 20 anos. E hoje eu vou tentar passar para vocês alguns defeitos simples que vocês mesmos podem resolver sozinhos, sem ter que chamar o técnico. Então, vamos ao primeiro defeitinho que o pessoal acha que é defeito, mas não é. Agulha, Cristiano. Agulha, professora. O que acontece muito quando a pessoa coloca a agulha virada, toda agulha tem uma cava, né? E essa cava ela é colocada de acordo com onde tem o looper ou a laçadeira, no caso da reta, né? Então, se a laçadeira passa atrás, na parte de trás da agulha, então essa cava tem que estar virada para trás. Primeiro sintoma que acontece quando a pessoa coloca a agulha virada, a máquina passa a saltar ponto. Então você estava costurando normal, a máquina quebrou uma linha, quebrou a agulha, você trocou e a máquina a partir daquele momento passou a saltar ponto. Primeira coisa que a pessoa vai olhar é a agulha se não está virada. Tá? E outro motivo que faz ela saltar ponto é a agulha empenada. Então você está costurando um certo tempo com a máquina, né? Principalmente assim, a pessoa costura com agulha fina e vai passar um tecido mais grosso, muitas vezes a agulha empena e aí também ela vai passar a saltar ponto. Então a máquina saltou ponto, os primeiros testes que você faz antes de chamar um mecânico, troca a agulha, troca e confere a cava da agulha. Então isso é muito comum? Você já encontrou muito desses casos já, aí? Já encontrei muitos casos que a pessoa me chama, eu chego lá, a primeira coisa que eu falo para a pessoa, eu falo assim, olha onde está a agulha. Aí, principalmente assim, gente que eu conheço, já que eu faço bastante assistência para as pessoas, aí eu mostro que a agulha está virada e justamente ensinando para não acontecer isso mais. O Cristiano vai mostrar para vocês a posição exata que a agulha tem que ficar. Por quê? Muitas vezes acontece tudo isso que o Cristiano falou, por quê? Porque a gente colocou a agulha errada. Esses dias eu cheguei no ateliê e toda hora a máquina estava quebrando a linha. E eu demorei a descobrir o que foi. Quando eu olho, a agulha estava virada. Então, o Cristiano vai mostrar aqui. Aqui está a cava da agulha, tá? Então, assim, você vai costurar com uma reta industrial, você vai ver que o bloco dela é lateral. Então, a cava vai ficar do lado. Se você for trabalhar com a overlock, a cava vai ficar para trás, tá? Se for uma cindia doméstica, a maioria delas é uma laçadeira, né, redonda, então ela vai ficar também para trás. Tá bom? Então se você está costurando, trocou a agulha e ela passou a saltar, provavelmente a agulha está virada. Tá? Então é só você lembrar aonde colocar a cava. Se o looper está passando atrás, a cavinha para trás. Se é uma reta industrial, a cava lateral. Então aí, nunca mais vocês vão gastar dinheiro com esse problema, porque vocês estão aprendendo aqui no nosso curso, com o nosso técnico, a posição exata de colocar a agulha. E também observar se a agulha não está com torta, né? Torta, empenada. E a ponta rombuda? O que pode acontecer? A ponta rombuda, como você descobre, é uma coisa rápida. Você está costurando um tecido, a parte rombuda da agulha, ela vai pegar na linha do tecido e vai enfiar o tecido na hora. Vai ferir ela vai o tecido. repuxar o tecido. Repuxou, você sabe que a agulha está rombuda. Então tem que trocar logo. Tem que trocar. Principalmente se for costurar tecidos finos, né? Tecidos finos. Seda, né? Quanto mais fino, mais ele vai repuxar quando passar pela essa parte rombuda da agulha.
Pode até disfarçar se for um tecido grosso, um brilhinho, Um tecido jeans. mais grosso ele não repuxa tanto. No caso do overlock, uma malha, por exemplo, ela não vai repuxar tanto. Mas tecido fino, sempre ele repuxa. Vai estragar o tecido, Ele com estraga o certeza. tecido. Com relação à caixa de bobina, que chama, tem muito problema? Que você chega e é bobo e a costureira poderia resolver lá? O que mais acontece com a caixa de bobina, tanto da reta industrial quanto da máquina doméstica? Essa daqui é a mais comum, da máquina doméstica da Singer, tá? E essas daqui da reta industrial. O que mais acontece, professora? Essa aqui é a fixa, né? A caixa de bobina fixa. Essa daqui é a conhecida caixa de bobina polo da reta doméstica. Então, primeira coisa, toda caixa de bobina de plástico, ela tem que ser a canelinha de plástico, tá? Muita gente coloca a canelinha de ferro ou de alumínio, ó, ela encaixa. Só que essa daqui, quando você apertar esse parafuso, ela vai automaticamente travar por causa da altura. Aqui, ó. Então ela já não vai regular na máquina. Outra coisa, a canelinha de metal, ela tende a estragar a parte de dentro da sua caixa de bobina, tá? Então, caixa de bobina de plástico, canelinha de plástico. Então, nunca usar de metal. Nunca usar de metal. Porque senão vai estragar. Com o tempo vai perder sua caixa de bobina. Outra coisa que acontece muito, a pessoa colocar essa em vez dessa. Aqui eu vou mostrar para vocês a diferença. A caixa de bobina de plástico desse modelo, ela é a canelinha baixa, tá? Então aqui, ó, essa parece ser igual, mas você pode ver, ó, uma entra dentro da outra, ó, tá? Então quando eu coloco a caixa de bobina certa, ó, ela fica escondida, certo? Por quê? Porque a linha vai passar em volta da caixa de bobina para poder sair. Se eu colocar a canelinha alta, que é essa aqui, ó, ela fica mais alta do que a caixa de bobina. Então, quando a linha passar por dentro aqui, ó, vai tirar ela e jogar para fora. Muitas vezes a pessoa chama o mecânico porque fala assim, minha canelinha está saindo da caixa de bobina. Minha canelinha está saindo. O mecânico vai lá, pega uma canelinha normal, resolveu o problema. E era só isso? E era só isso. E cobra R$130. Outra coisa, claro, as pessoas quase não fazem, é limpar a caixa de bobina. A caixa de bobina também ela suja, principalmente vai ficando resíduo. Não sabia, você que me ensinou. Resíduo da linha. Ó, a linha vai passar, né? Vou passar ela aqui para vocês verem. Então assim se passa uma caixa de bobina, uma linha na caixa de bobina, né? Então esse resíduozinho da linha vai ficando aqui dentro. Com o tempo ela vai perdendo. Aqui ela não aperta mais. Porque vai ficando um pedacinho de algodão, né, de linha. Como a pessoa sabe que ela está estragada? O ponto embaixo vai ficar bonitinho. E o ponto em cima vai ficar só um risco. Frouxo. Né? Então a pessoa já vai ligar para o mecânico e a máquina está desregulada. Então para você limpar ela... Então o problema assim, ponto em cima ruim, problema é a caixa de bobina. Ponto embaixo é o tensor. É o tensor. Então, gente, ó, a caixa de bobina polo, ela tem 2 parafusinhos aqui, ó. Você vai tirar os 2 parafusinhos, tá? E vai puxar essas 2 partezinhas de metal aqui, ó. A sujeira geralmente fica entre as 2. Tá? Tirou, limpou, ela não encaixa errado. Não tem perigo de você falar, mas se eu tirar eu não vou conseguir colocar. Não, ela só encaixa de um jeito. Então não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Então colocou de novo, apertou, aí você vai apertando esse parafuso, ó, que é o que dá tensão. Esse aqui ele prende as 2 partes e esse aqui dá tensão na linha. Então a pessoa vai colocar, ó, vai passar a linha, tá? E vai puxando. Aí você vai apertando e ela vai dando mais tensão na linha. O parafuso está por dentro ou por fora, né? Ele fica por fora. Por fora. Tem 2 parafusinhos. Então você vai ter a noção de que essa linha de baixo, ela vai ter a metade da tensão da linha de cima. Tá? Colocou desse jeito, o ponto vai ficar regulado. Uma coisa comum do iniciante é esquecer de prender a linha aqui, né? Se não prender, o ponto vai ficar frouxo. Vai. Ó, gente, ó, se você está costurando e a linha estava normal, aí você precisou trocar a caixa de bobina. Aí você colocou a caixa de bobina e de repente o ponto ficou ruim. Abre a tampa e confere. O que acontece muito é a pessoa colocar ela assim, ó, sem passar no tensor. Esse que é o tensorzinho dela. Se não passar aqui, ela vai ficar totalmente solta. Ó.
Aí ela vai puxar, vai sair e o ponto vai ficar feio. Então sempre conferir, ó. Colocou a caixa de bobina, ó, sempre passa e dá uma puxadinha, ela tem que ter tensão. Tá? Ela não pode correr frouxo e também não pode correr apertado demais. Se ela ficar muito apertado, né, O ponto ela vai quebrar, vai engiar o tecido, principalmente tecido fino. Tá? Então, ó, para reta industrial já não se usa essa daqui, ó. Tá vendo? Ela também não dá, ó. Tá vendo que ela fica mais alta? Ó, essa parte dela aqui, ó, ela fica mais alta. Não se usa dessa, não se usa dessa outra de plástico, também, ó, não dá certo. Lembrando que ela é de metal, então ela vai a de metal. Ó, tá vendo? Ela fica mais baixa e corre suave. Então, caixa de bobina de plástico, bobina de plástico. Caixa de bobina de metal? Bobina de metal. Isso na industrial, mas vamos dizer que essa aqui seja da Janome. A Janome pode, que a caixa de bobina da Janome A Janome, ela pode ser usada. Essa aqui, mas essa de plástico que vai na Janome, ela é um plástico muito mais grosso do que essas outras. Essa da Singer, né? E a Janome você pode usar também a mesma canelinha que você usa naquelas pretinhas. Tá? Pode comprar daquela e colocar, que vai ver que o encaixe é o mesmo. E pode usar de ferrozinho também. Também. Tá? A Janome, porque essa de plástico da Janome, ela é muito mais grossa do que essas comunzinhas. Sim, ela é bem melhor, né? Bem melhor. Cristiano, e com relação à enfiação de linha, enfiar a linha, você já chegou nas casas das costureiras e elas desesperadas, com um monte de costura lá, e era simplesmente um lugarzinho que não passou a linha? Geralmente, quando você enfia a máquina errada, ela vai costurar aí uns 3, 4 centímetros e vai arrebentar a linha. Tá? Ou não vai costurar. A galoneira, por exemplo, né, se você enfiar ela errada, ela vai arrebentar e vai jogar para dentro do coração da máquina. E aí vai ter que fazer limpeza. Aí toda vez que você... Aí a máquina jogou lá, geralmente a pessoa faz o quê? Ela pega a linha do coração, enfia novamente, né? Quando começa a costurar, ela já arrebenta. Por quê? Quando a máquina na galoneira, por exemplo, ela arrebenta, ela enrola no coração, você tem que tirar toda a linha que tiver ali, para depois enfiar ela de novo. Tá? No caso da overlock semi-industrial, a sequinha, pelo menos, assim, a enfiação quando está errada, 80% das vezes é o ganchinho do looper do lado esquerdo. Aquela máquina ali, ela tem um ganchinho que fica bem escondido, né? E se não passar lá, ela costura 3, 4 centímetros e rebenta. Então, a máquina começou, ela estava costurando normal e começou a arrebentar, pode conferir a enfiação da máquina. E cada lugarzinho, né, andar pelo caminhozinho da linha que você vai encontrar um defeito. Eu costumo falar muito para lugarzinho que não passou. As pessoas assim, se ela tem dúvida, até ela acostumar a enfiar a máquina, ela marcar. Pega alguém, ó, você sabe enfiar, sei. Então marca aqui para mim. Tá vendo aí, gente? E vai seguindo. Pode ser com esmalte, né? Esmalte de unha. Pode ser com esmalte, pode ser com caneta que pega no metal. Aquelas canetinha permanente, essas que a gente usa aqui, né? Essas aí que a gente usa para fazer os moldes. Então, põe uma linha de uma cor, né? E a outra de outra cor. É a mesma coisa quando vai fazer a regulagem da máquina, né? Você coloca 3 cores diferentes para você fazer a regulagem. Para saber qual ponto que está folgado. Aí você vai sempre colocando, né? Sempre ao contrário. Máquina overlock, por exemplo, quando a linha está passando de um lugar para o outro, vamos supor que a linha da direita está passando para a esquerda. Então você vai apertar da direita e soltar da esquerda. Então ela vai voltando e as duas encontrar de cima. Tá? Mas quando a máquina começa a arrebentar, então nós passamos primeiro pela agulha, né? Que ela salta muito ponto, começa a saltar ponto. E quando ela começa a arrebentar assim, rápido, geralmente é que está enfiada errada. Então é só andar. Hoje eu cheguei no ateliê e tinha uma máquina que não estava dando regulagem de jeito nenhum. E eu coloquei, tirei, apertei ali, folguei, nada. Quando eu olhei para cima, antes da linha entrar na parte da máquina, lá em cima no suporte, ela estava simplesmente dando uma volta. E aí ela não estava dando regulagem só por causa disso. Então você tem que começar a olhar desde do cone, né? Até na agulha. Fazer todo o caminho. Máquina industrial, principalmente, é danado para ela enrolar. Porque geralmente a máquina industrial, ela sai daquela parte de cima aqui, passa por essa outra, e antes de chegar na máquina. Esse pedacinho, esse outro ferrinho que tem aqui embaixo, é danado para a máquina para dar uma volta ali. Ou a linha desce e pega no conezinho embaixo.
Tá vendo, gente? Tem que ter toda a atenção e olhar o caminho da linha direitinho. Você olha tudo. Se o negócio ficou feio, linha quebrando, ponto frouxo, a linha pode ser que não esteja passado corretamente. Cristiane, com relação ao tensor, agora vamos mostrar uma máquina só, porque tem muita gente iniciando. William pega uma máquina aí para nós. Que não sabe nem o que é o tensor da máquina. Então, se a gente simplesmente falar, vocês talvez não vão entender. Então, a gente vai colocar uma máquina aqui em cima da mesa para mostrar onde é o tensor da máquina. Ó, nós estamos colocando aqui a Janome, né? Então aqui, ó, no caso da Janome, essa daqui é o tensor, tá? Então, vamos supor, você está costurando, né? Assim, tem um tensor na frente, né, aqui. A Eugene também tem esse mesmo modelo, a Brother também tem mais ou menos esse mesmo modelo. Então, você está costurando, né? E o ponto está saindo em cima, tá bonitinho, mas embaixo está embolando, certo? O que pode ser? Então, vamos aqui, ó. Ou se eu tenho eu já peguei máquina aqui, ó, com tensor aqui no número 0. Quando está no 0, significa que não tem tensão nenhuma. Tá solta. Ela tá solta. Então, você pode reparar na sua máquina que geralmente o número 4, 5 e o 6, ou 3, 4 e 5, eles são marcados. Ele tem um quadradinho, na cinja, por exemplo, tem um risquinho. Por quê? Porque esses são os números padrões para você usar a tensão da linha. Tá? Vamos supor que você vai usar um tecido mais fino, então você tem que soltar um pouco. Tem que ficar mais folgado. Mais folgadinho. Então você vai colocar, no caso da Janome, no 4. Né? Se for um tecido médio, você vai colocar no 5. Se for um tecido mais grosso, um jeans, uma coisa mais grossa, aí você pode colocar no 6, tá? Isso para fazer em reta. No zigue-zague, você coloca sempre um ponto acima, tá? Vamos supor, aqui na Janome, em vez de, na reta eu ia usar o 4. Se eu for fazer o zigue-zague, eu tenho que usar o 5. Por quê? Porque a linha vai fazer esse movimento. Então eu tenho que apertar um pouquinho para fazer o zigue-zague, tá? Tem máquina que você pode, muita gente coloca no 3,5 ou no 4,5, que faz praticamente tudo. Bom, então assim, o tensor da máquina é importante o quê? Cristiano, eu coloco aqui, aperto até o 9 e a linha continua frouxa. O que deve ser? Né? Geralmente você vai saber que o tensor está ruim quando a máquina começa a embolar embaixo. Tá? Em cima ela faz o ponto bonitinho e embaixo com aquele bolo de linha. Então esse aí, 90% das vezes é o tensor. Tá? Então primeiro a gente faz o teste. Para você fazer o teste, ver se o tensor tá bom, você vai zerar ele, vai enfiar a linha, né? Antes de você colocar na agulha, você vai segurar e vai aumentar a pressão. Aumentou, ó, tô colocando aqui no 7, ó, coloquei no 7. Vai abaixar o pezinho calcador, né? E vai puxar a linha, ó. Ela tem que sair com pressão. Quase que não dando quase arrebentando. Se você colocou no 7 e ela tá saindo assim, ó, frouxinha, significa o quê? Seu tensor tá sujo. Acontece, professor, muitas vezes para quem dá muito nó, para emendar a linha aqui, e deixa um pedaço maior. Muitas vezes chega aqui, ele não passa, ou ele rebenta, vai ficando aqui dentro. Então não é aconselhável a gente dar nó nesse tipo de máquina, né? Porque pode é melhor passar, melhor passar em vez de ficar puxando. Então aqui, ó, na overlock, porque o buraquinho do looper, né, da overlock e tudo, e o fio, eles são bem fininhos. Então ele praticamente não sobe essa linha. O buraco é grande, né? Agora se a pessoa falar assim, Tiago, eu quero dar o nó e quero passar. Se você quer fazer isso, sempre quando você for passar a linha, levanta o pezinho calcador. Por quê? Porque quando você levanta o pezinho calcador, o liberador do tensor abre o tensor, aí você pode puxar a linha, ó, tá vendo? Totalmente solta a linha. Tá? Porque o pé tá levantado. Porque o pé tá levantado. Quando eu desço o tensor, fecha a mesma coisa, quando for fazer o teste, tem que ser com o pezinho baixo. Por quê? Porque aí a linha vai ficar presa. Tá vendo aí, gente? Fazer o teste com o pezinho baixo. Ó, tá vendo? Aí ela tá presa. Se eu levantar, ó, fica solto. Então, você tá colocando aqui e a linha tá continuando solta. Você colocou até o 7, até o 9 e continua solto. O que você vai fazer? Você vai pegar um pedacinho de linha, tá? Ou um alfinete. Se você pegar a linha, por exemplo, você vai enfiar ela normal, vai levantar o pezinho calcador, tá? Com a ponta aqui, de um lado e do outro, você vai fazer isso aqui, ó, esse movimento. Para quê? Se tiver pedaço de linha lá dentro,
vai limpar. Vai liberar. Tá? Se você não quiser passar a linha, eu quero passar um alfinete. Então você vai levantar, vai colocar aqui, ó, não sei se dá pra ver, os pratinhos aqui, ó. No pratinho não dá pra ver. Então aqui dentro, aqui, ó, tem 2 pratinhos, tá? Aí você vai passar o alfinete de baixo até em cima, limpando ele. Aí vai fazer o teste com a linha. Provavelmente vai limpar. No caso, para quem tem a cinja, que tem o tensorzinho aqui, ó, é mais simples. Você pega os 2 pratinhos, né? Você vai pegar os 2 pratinhos aqui e vai puxar ele um pouquinho. Aí vai pegar um alfinete e vai passar dentro do tensor, assim, limpando ele. Tá? Passou aí, já volta ao normal. Já fica tudo bem. E você já chegou, Cristiano, na casa das suas clientes aí e elas estavam chateadas porque toda hora a linha quebra. Fez tudo isso que você falou antes pra gente, mas continua. E aí, pode ser o quê então? Tá? Nesse caso, professor, da linha quebrar, pode ser ou a laçadeira da doméstica está arranhada, ou a ponta do looper está arranhado, tá? Isso ou na overlock. na overlock, ou a linha de má qualidade. Tá? Acontece muito, principalmente na overlock, né? Quem usa esse tipo de cone aqui, ó, cone de papel. Cone de papel, gente. Ouviu aí? Você pode reparar que a linha do cone de papel ela já fica diferente do cone de plástico. Ela vai juntando, né? E o pior defeito que a costureira faz, colocar um cone dentro do outro. Proibido, né? Porque, gente, se vocês forem reparar, dentro do cone ele tem essa parte aqui mais áspera. Sim. Né? Então, se você força uma linha sobre a outra, ela vai fazer o quê? Ela vai enrolando a linha. Quando ela começa a costurar, ela vai chegar nessa parte de cima e vai segurar. Quando ela segura, ela arrebenta. Tá? Então, quando você for comprar a linha, né, procura comprar sempre o conezinho de plástico. Tá? Então, quem tem esse tipo aqui, igual eu tô aqui, pode jogar no lixo. Se ela já estiver ruim, ó, eu já cheguei em lugar, né, que eu falei pra mulher assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou sair, vou comprar 3 linhas para testar a sua máquina. Porque ela tinha ganhado uns cones de papel, e cone de papel já não presta. E ainda muito velho. Aí ela chegou pra mim assim, com uns 3, 4 linhas, tudo enrolado de jeito assim, uma em cima da outra. Aí eu tenho essas linhas aqui. Quando eu olhei, eu falei, não dá nem pra testar a máquina. Nesse caso, A linha já era, né? não dava nem pra testar. Ó, a professora Célia, ela guarda direitinho, olha como fica o cone. E eu não coloco um em cima do outro. Então assim, ó o outro, ó, olha a diferença. Esse aqui, ó, o cone de plástico, você vai usar ele até ele acabar. Esse aqui, se você deixar ele guardado um pouquinho, já não presta mais. Pois é, não presta mesmo. E com relação a isso, tem outros motivos que a linha pode quebrar? Então, gente, ó, vamos supor, na reta industrial e na overlock. Na overlock industrial também é a mesma coisa. Muitas vezes a linha do looper começa a arrebentar. Tá? Porque eu estou falando da reta e duas overlock. Porque na doméstica já não acontece tanto por causa disso. Tá bom? Então, assim, o looper, um passa pelo outro. Se você for reparar, for girar sua máquina, você vai ver que um Cristiano, looper passa nós pelo temos outro. assim muitos alunos que não sabem nem o que é looper. Na overlock nós temos... Tem gente que chama as agulhas de baixo. Que é o grossona. Aquelas agulhas grossonas. Onde vai os fios, né? No caso. Então, assim, um passa pelo outro, certo? Se a ponta dele esbarrou em alguma coisa, principalmente isso acontece muito, professora, quando a máquina quebrou a agulha. E pode bater nele. Geralmente bate nele, ele fica com a pontinha áspera. Né? Então, começou ali e tal, a reta também bateu, quebrou a agulha e ela começou a quebrar depois toda hora, pode saber que a ponta da laçadeira está ruim, está áspera. Como eu faço para resolver isso? Primeiramente, você pode passar o dedo na pontinha do looper, você vai sentir ele áspero. E uma coisa que toda mulher tem em casa, uma lixa de unha. Tá? Então, naquela parte mais fina, você vai girar e vai passar suave, tá? Sem fazer muita força, suavemente na parte que você viu que está áspera. Suavizar. Aí você vai passando, aí passou o dedo, ficou lisinho, pode colocar que vai parar de arrebentar a linha. Agora deixa uma lixa de unha só para resolver esses problemas aí. E os tipos de linha, Cristiano? Você já falou pra gente que esse aqui, cone de papel, eu posso jogar esse meu aqui fora, né? Ou cuidar dele direitinho. E o que é que você pode dizer de tipos de linhas? Linha, ela vai muito pela marca. Infelizmente, você tem marca boa. A linha boa, de má qualidade pode ficar quebrando também? Fica Velha quebrando, demais? Velha. E tem outra coisa. Quando você for comprar a linha, você repara que tem linha que tem umas que tem tipo um nózinho aqui mesmo, tá? Professora, outra coisa que as pessoas não sabem,
que a maioria das pessoas não sabe, até mostrei para a senhora aquele dia, Uhum. a linha preta e a linha de outra cor. Você lembra que eu falei assim, ó, vou mostrar, porque muitas vezes a pessoa que vai costurando com a linha preta fala assim, o ponto está desregulado, né? Aí muitas vezes o mecânico vai falar para você, não, me dá outra linha aqui e tal. Aí quando ele troca a linha, a máquina fica regulada. Com a linha preta ele desregula. Mas é por causa Das cores. das cores mesmo. Com a linha preta, ela não realça o ponto que a máquina está dando. Uhum. Então ela parece que está só um risco. Sim. Né? E quando a pessoa coloca troca uma só, Aí já começa aí a ver já o começa pontinho você ver bonitinho. o ponto de novo. Então não é porque a máquina não está regulada, é só por causa da Geralmente, cor da muitas vezes linha. é por causa da cor da linha. Tá? Principalmente a linha preta, por exemplo, né? Se você pegar uma linha amarela, uma linha azul, tá? Qualquer outro tipo de linha, ela já vai realçar mais o ponto. Então, se você está na dúvida se sua máquina está desregulada com a linha mais escura, né? Você faz esse teste. Você pega uma linha amarela, uma linha vermelha, qualquer outra cor e faz o teste no tecido. Se ele estiver certinho, a máquina não está desregulada. E você estava falando das linhas que tem os nozinhos, que você já pega e... Então, assim, a gente não costuma muito falar marca de linha, mas quando você for comprar, tá? Tem algumas marcas que ó, você vai tirar ela do plástico e passa a mão nela. Esses nozinhos você consegue sentir ele na mão. Tá? Porque são essas máquinas, tem algumas marcas com a qualidade mais fraca, que com o tempo ela começa a sujar o tensor, sujar a caixa de bobina. Então ela vai eu soltando faço essa pluma. assim. É só passar a mão, sentir de leve aqui. Essa aqui tá lisinha, você então ela sente. tá boa. Ó, geralmente aquelas Bonfio, essas Trifio, geralmente são as melhores. O pessoal usa muito. Agora tem outras também que, quando é mais ruim, a gente não costuma falar não, A gente né? não pode falar por falar questão não. de ética, né? Né? Mas aí vocês já Então, sabem você fazer sabe o a testinho, diferença. ó. Fazer o testinho, só dar uma puxadinha. E com relação a tipos de agulhas para cada tipo de tecido, porque eu tenho certeza que você já deve ter entrado em alguma casa que a costureira estava tentando costurar Já. e dizendo que a máquina que não estava boa, Professor, mas é porque ela não sabia que tipo de agulha que é para usar para aquele pano que ela estava usando. O problema maior é que tem muita gente que você fala assim, ó, eles fazem um tipo de agulha para cada tipo de tecido. E a pessoa olha para você e fala assim, não, eu costuro todos os tecidos com a mesma agulha. Não pode. Então não teria necessidade de fazer uma agulha 9 e fazer uma 18. Sim. Né? Então assim, muitas vezes aí a pessoa vê que a máquina quebrando mais agulha, a máquina está empenando mais agulha. Mas por quê? Porque a pessoa está trabalhando com a agulha errada. Está costurando um jeans com uma agulha 11, por exemplo. que é aquela que a gente Aí ela vai costura passar a bastante. quebrar. Toda hora, minha máquina está quebrando a agulha. Mas não é que ela está quebrando. É porque você está trabalhando com a agulha errada. Cristiano, uma coisa que as pessoas sempre me perguntam. Existe uma agulha certa para trabalhar malha? Porque a gente fala muito da agulha ponto-bola. Sim. Isso procede mesmo? Não, é só... professor. Ó, geralmente as pessoas perguntam assim, eu comprei essa agulha aqui e o vendedor falou que ela é própria para malha. Então muita gente acha que se comprar agulha própria para malha, a máquina doméstica vai costurar malha. Tá? Mas não é assim. A máquina doméstica ela tem que estar regulada para costurar malha. Não é simplesmente trocar a agulha, gente. Se ela não tiver regulada, você pode comprar, igual eles falam, agulha pé de ouro, agulha ponta-bola, você pode comprar a agulha que for. Se ela não tiver regulada, ela não vai costurar. Então, para costurar malha, porque a gente tem que deixar o ponto mais folgado ou mais apertado? Para costurar malha em máquina reta, na máquina doméstica, a primeira coisa é fazer uma regulagem na laçadeira dela. Tá? Então, assim, depois que ela está regulada, aí vem a regulagem de tensor. Né? A regulagem de tensor não é a mesma regulagem que você vai costurar um dia e você vai costurar uma malha, porque ela vai sair toda engiada. Sim. Né? Então, o que você faz? Vamos supor que você está trabalhando no número 5, né? Estava passando um tecido e agora vai passar uma malha. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar a tensão da linha, tá? Até a máquina parar de engiar o tecido. Vai testando. Né? Vai voltando. Geralmente você vai trabalhar no 3 ou no 2 quando for malha. E a parte de baixo, quando você for trabalhar com malha, para você não esticar um pouquinho e ela já arrebentar, recomendo você colocar um fio. Né? Em vez de você trabalhar com duas linhas, uma embaixo e uma em cima, né, na caixa de bobina, aí a caixa de bobina você coloca fio. O mesmo fio de algodão, porque ele vai ceder um pouquinho, né, e não vai repuxar tanto a malha. Mas como malha não é o nosso nicho agora, né? Eu queria saber também sobre costurar uma seda, costurar uma viscose, aquele pano bem fininho, o trole, ele é bem fininho. As agulhas trabalham assim, professor.
A agulha 9, 10 e 11 é para esse tipo de material, bem fino. Sim. Tá? Da agulha 12 e 14... 10 e 11. Anota aí, gente. 9, 10 e 11 tecidos finos. Porque tem gente que fala assim, eu tenho a 14, mas eu tô costurando um tecido fino e fica um buraco muito grande. E fica mesmo. Fica porque a agulha é... E tecido ele não cede. Então furou, vai ficar aquele buraco. Vai. Então essas 3 agulhas, você vai trabalhar com tecido bem fininho. Sim. Tá? Quando você passa para um tecido médio, até, vamos supor, você saiu desses 3 tecidos, aí você vai trabalhar com um brim, aquele brim mais fino, ou aquele jeans mais fino, você pode trabalhar com a agulha 14, né? Esse 14 e 16 você pode trabalhar com esses dois materiais. 14 e 16 tecidos grossos, como jeans, tecido médio, aquele jeans mais fino, o médio, brim mais fino. Aí você fala assim, eu vou trabalhar com jeans grosso, com couro, né, com um corinho, por exemplo, né, que já é um material mais grosso, aí você pode trabalhar com 16 e 18. Só uma perguntinha, é aconselhável a gente costurar numa maquininha dessa aqui da Janome que a gente estava mostrando agora, um couro, por exemplo? Essa consegue, né? Consegue. Geralmente máquina doméstica que consegue costurar esse material seria aquelas pretinhas, né? Aquelas 15C, né? Aquelas lá você pode colocar um couro também, ela trabalha, né? Esse modelo da Janome, tá? Porque geralmente quem tem essas máquinas... A Singer Pro? A Singer Pro também, e tem o pezinho também. Quando você for trabalhar com material de plástico, ou corino, ou até mesmo couro, você tem que trocar o pezinho. Porque esse pezinho que vem nela, esse de metal, tecido plano. Ele tem de agarrar o material, esse material. Sim, então muita gente coloca óleo em cima para poder passar, igual antigamente. Só que não precisa. Hoje em dia tem os pés de teflon. É um pezinho de plástico. Tá? Aí você coloca ele, é especial para trabalhar esse tipo de material. Couro, corino, esse tipo de material. Então, jeans mais fino, o brim mais fino, agulha 14. Tá? O couro, o corino, você pode trabalhar com a agulha 16 e 18. Tá? Lembrando que a 18 é só o último caso, tá, gente? Porque a 18, quando ela chega a quebrar, muitas vezes ela chega a danificar a máquina. Porque é muito grossa. É muito grossa. Tá? Então, geralmente, assim, as pessoas, quando trabalham com material muito grosso, geralmente ela trabalha só com aquilo. Tá? Então, assim, isso se trabalha muito em reta industrial. Né? Aí, em reta industrial, a pessoa coloca 18, tal. Aí já passa com um transporte duplo, um transporte triplo, que é justamente para esse tipo de material. Então, tecido muito grosso, deixa para as retas industrial. Ainda mais que nossos alunos aqui estão sendo ensinados para trabalhar tecidos finos, fazer roupa de alfaiataria, então, né? Seria da 14 para trás. Isso, tá vendo? 14 para trás, nada da 16, 18. Outra coisa, você já chegou na casa das suas clientes e a máquina estava muito ruim, mas por causa de sujeira? Porque a costureira trabalha e nunca limpa a máquina? Máquina, por exemplo, quando eu vou arrumar alguma máquina, eu costumo limpar ela primeiro para depois eu arrumar. Então, muitas vezes eu demoro um pouco mais porque eu quero limpar um tensor, desmontar o tensor, porque não adianta eu arrumar ela aqui e virar as costas e ela dar o mesmo problema. Né? Então, assim, overlock, por exemplo, eu carrego um pincel, né? Geralmente eu tiro as linhas tudo, passo o pincel aqui, igual esse, né? Você pode ter um pincelzinho desse aqui. Geralmente a gente não trabalha o dia todo e a noite toda. Então, você vai terminar o serviço, para 10 minutos antes, passa o pincel na máquina todinha. Quem tem um secador ou um compressorzinho em casa, limpa a máquina. No outro dia você já vai começar com a máquina limpa. Essa história do secador de cabelo, eu até queria voltar aqui esse assunto, porque eu e o Cristiano já fizemos uma live falando sobre secador de cabelo. Mas aí depois veio um monte de comentário falando assim, mas vai estragar a máquina porque o ar é quente. Isso procede? Não. Então pode usar sem problema. Tranquilo. Já teve gente que já falou pra mim que desengripante não era bom, que bom era óleo. Tanto que você pega a máquina antiga, igual eu faço lubrificar, né? Para fazer a lubrificação da máquina, uma revisão geral, você vê que por dentro é o WD? Então qualquer desengripante, porque o WD já é o mais caro. É marca. Então jamais é marca. Mas o óleo, o que acontece? Pode ver que essas máquinas mais antigas, o metal dela é todo amarelo. Porque se usa aquele óleo amarelo. Então a máquina, o óleo seca ali, junta a pluma, ela gruda muito mais pluma. Né? Então assim, muitas vezes a pessoa vai limpar, vou colocar um óleo na máquina. Não limpa a máquina antes de colocar, de lubrificar, e gruda tudo. Então assim, e máquina suja, ela desregula muito mais do que a manter a máquina limpa. Às vezes quebra a linha também, né? Por causa de sujeira, overlock. Acontece muito porque a sujeira aí para os tensores.
Então a pessoa está costurando, tal, de repente a máquina não para Porque a regulada. linha vai caminhando e Aí a vai máquina levando, não né? para regulada. A pessoa regula aqui, o mecânico vem, regula, passa um dia, 2 dias, está desregulado de novo. Então a máquina está suja. E a limpeza é de quanto tempo? Professora, quem trabalha muito, já começa a fazer pelo menos de 3 em 3 dias. Você só limpar ela, pelo menos limpar ela. Ixi, então a minha deve estar precisando de pra, uma limpeza. Para quem gente. trabalha pouco, pode fazer uma vez por semana, chegou na sexta-feira, terminou ali, vai lá e dá uma limpezinha na máquina. Dá uma... Pode sopra ela ali, limpa ela direitinho. Overlock. Depois Agora, for na e essas segunda-feira, assim, começa a as limpa. domésticazinhas? As domésticas é bom. É só aquela limpeza que você falou? Quando for limpar, muita gente tem. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Muita gente tem dúvida, tem desses modelos da Janome, eu tenho a Facilita Pro, ou tenho outras marcas. Então, assim, para você limpar essas máquinas, né, você vai tirar a caixa de bobina, tá? Aí a pessoa vai falar assim, mas se eu fizer isso aí, eu não vou conseguir montar. Não, não tem perigo, porque ela só encaixa de um jeito. Então aqui, ó, solta uma trava, solta a outra. Aqui você vai só puxar, ó. Tá vendo que ela já sai completa. E ela já saiu desmontada. Já, e aí o ela já desespero? Aí, ó. Porque quem tá começando já saiu, já Assim, desesperou. nunca mais eu vou montar isso aqui. Então, ó, primeiro você vai falar assim, calma que eu vou limpar primeiro, depois eu preocupo em montar. Então, ó, essa parte aqui, tá? Você vai limpar ela toda, tá bom? Nessa parte de dentro, você vai dar um pinguinho, tá? De óleo ou desengripante. Vai dar só um pinguinho só. Aí aqui, ó. Deixa eu ver, conta quando você falou que a sua mão atrapalha assim. Tá. Então aqui, ó. Essa parte de dentro, ó, você vai dar um pinguinho só de óleo ou desengripante. Depois que você passou o pincel aqui completo. Peguei o pincel, ó. A minha já tá precisando? Limpei, ó. Tá não, o Cristiano limpou um dia desse. Então, ó, limpou, tá? Então, para você manter essa parte aqui limpinha. Aí vem com desengripante ou óleo e dá um pinguinho aqui, ó. Nessas partes. Tá? Então, minha agulha tá em cima, certo? Se minha agulha tá em cima, essa aqui chama meia-lua ou laçadeira, tá? Então, ó, você vai colocar a ponta dela, essa aqui, ó. Essa aí que empena às vezes, né? Essa aqui, ó. Então, o que eu tava falando sobre arrebentar a linha, você vai passar a mão assim, ó. Se ela tiver áspera na pontinha, você vem com a lixinha de unha, passa, aí ela para de arrebentar a linha. Então eu vou colocar aqui para baixo. Ó. Se a agulha tá para cima, ela vai ficar para baixo, ó, a ponta. A ponta da laçadeira para baixo. Ó, encaixou, tá vendo? Tá encaixadinha. Então, agora como eu vou colocar essa outra parte? Essas máquinas, ela tem esse buraquinho aqui, ó. Essa cavazinha. E aqui tem a pecinha, ó, que vai ficar em cima. Tá vendo? Essa lombadinha aí, né? Só essa parte aqui. Então, isso aqui vai encaixar nessa parte da máquina. Então, ó, vou colocar, ó. Só encostou, olha. Ela já encaixou. Já encaixou. Certinho. Agora não pode esquecer, ó. Encaixou aqui, vamos colocar a trava, ó. Subiu uma trava, vem. E a outra. Sobe a outra trava. Pronto. É Prontinho. tão simples. E quanto que você cobra para ir limpar uma caixinha dessa aqui, Cristiano? Ó, geralmente quando tá convidado. muito suja, tem que fazer essas revisões, fica em média de R$90. Aí, R$90 que vocês já vão Então a gente economizar. vai desmontar, limpar, porque quando vocês chamam geralmente para regular a máquina, eu já faço isso. Uhum. Então eu já chego lá, porque quando é regular de ponto, professor, tá aqui e aqui o problema. Tem que abrir. Sempre é tensor e caixa de bobina. No overlock é os tensores. Então, ó, colocou de novo, fechou e é só costurar. Cristiano, essa manutençãozinha, essa limpezinha aqui é uma coisa simples que as costureiras conseguem fazer em casa. Mas a máquina precisa de um médico de vez em quando. Precisa A manutenção, de um técnico. gente, ó, a manutenção completa, máquina nova, a pessoa compra uma máquina nova, fala assim, eu comprei minha máquina agora, eu vou ficar 2, 3 anos sem ter que fazer manutenção, né? Só que não é bem assim. A máquina, quando ela vem nova, ela vem sem lubrificação. Você pode chegar, eu já mostrei para a senhora também, né, de abrir a máquina e tudo, né, ela não vem lubrificação. Tá? Muitas vezes vem um pouquinho de graxa só, assim, para não dizer que ela está totalmente seca, para a máquina não travar também. Senão... Então, mas o que acontece? Quando você começa a trabalhar e a máquina está com um pouquinho só de lubrificação, porque essas máquinas não têm lubrificação automática, não é igual a industrial. Né? A máquina industrial você chega, coloca o óleo nela, ela vai trabalhar jogando óleo nela. Então essa não tem. Então quando você compra uma máquina, se você for usar ela todos os dias,
ou pelo menos 3 vezes por semana e tudo, é bom com 3 meses você fazer a lubrificação nela, completa. Então, comprou a máquina, 3 meses, tem que fazer revisão Aí completa. você faz a lubrificação dela completa. Sim. Que seria o quê? O que é essa parte que eu vou fazer nela? Não seria uma revisão, seria só a lubrificação. Seria só a lubrificação com graxa. Então, eu vou abrir a máquina. Essa parte dá para fazer na casa do cliente. Tá? Porque eu vou abrir, é bom até que eu explique para o cliente o que está acontecendo. Geralmente eu abro a máquina completa, tá? Aí elas vêm uns algodão, tipo um algodão, né? Dentro delas para manter ela lubrificada. E vem as partes de engrenagem. Então as partes de engrenagem, todas elas vai graxa. Vai graxa branca. Tá? Aí essa outra parte... Só pode usar graxa branca? A mais aconselhável é a graxa branca. Tá? Não é porque é uma graxa que vai ficar geralmente de um ano para outro. Sim. Né? É melhor que a outra. É melhor que a outra. Então assim, é diferente da graxa de carro, por exemplo. Sim. Então a pessoa, aí essa outra parte eu vou lubrificar, vai colocar tudo lubrificadinho, e dentro das buchas te joga um pouquinho de lubrificante, né? Para poder depois vir fechando a máquina direitinho e faça a regulagem. Aí já aproveita, já limpa tensor, já faz tudo. Quando completa um ano, geralmente de 10 meses a um ano, aí você vai fazer a revisão geral. A revisão geral, muitas vezes você vai na casa do cliente e fala assim, eu chamei outra pessoa aqui, ele fez a revisão geral para mim, ele fez aqui. Não tem como. A não ser que a pessoa leve o compressor, leve o material para poder limpar a graxa antiga. Né? Então isso aí é importante, gente. Se você chamar um técnico na sua casa e ele falar que fez uma revisão geral na sua casa, não levou tudo isso aí que o Cristiano está falando, compressor... Tem o compressor, querosene, né? As então escovas, ele tá te enganando, porque a gente sabe que tem muitos charlatões por aí que só quer o nosso dinheiro. Nesse caso ele vai fazer no máximo recolocar a graxa em cima da outra. Que aí não vai ficar legal, né? É igual, por exemplo, a máquina industrial, muitas vezes a overlock, por exemplo, da loneira, eu vou trocar o óleo. O pessoal fala assim, o mecânico vem cá e trocou o óleo para mim. Geralmente eu pergunto, como que ele trocou esse óleo? Não, a pessoa solta o parafuso, o óleo sai, a pessoa fecha e coloca outro óleo. Né? E o cárter que está sujo? Você está colocando um óleo limpo em cima de um cárter sujo. Então o ideal quando vai trocar o óleo de uma industrial é fazer... tirar o cárter. No caso da overlock, ela é fechada, né? A overlock industrial ela é toda fechada. Então, você tira o óleo, tira o cárter fora, lava ele com querosene, né? Depois você coloca a vedação nela, fecha, aí depois você coloca o óleo. Por isso que você leva as nossas industriais lá para a oficina. Sempre que vai fazer, ele leva para a oficina. Então, gente, é muito importante tudo isso que a gente falou, porque vocês vão economizar e também não vão correr o risco de serem enganados, porque acontece de um técnico chegar e dizer que fez uma revisão geral e acabou que ele não fez uma revisão geral. Pegou o seu dinheiro, que quanto que é uma revisão geral? A revisão geral gira em torno de 120 a 150. Olha, R$150 a gente não ganha na esquina, né? Então a gente está aqui alertando vocês para esses probleminhas que vocês mesmos podem resolver e saber quando chamar um técnico para uma revisão geral. Se você conseguir manter a sua máquina lubrificada, limpa. Não vai ter problema durante o ano. E assim, porque muitas vezes a gente fala para a pessoa, aperta um pouquinho seu tensor. Já teve gente falar para mim, onde que é o tensor? Foi isso que por isso que a gente mostrou na máquina. Então, muitas vezes eu faço vídeo explicando para a pessoa tal, como é, onde que é, tudo. Então, esses tipos de coisa, a pessoa fala assim, eu comprei a máquina nova. Né? Então, não dá nenhum problema para funcionar pelo menos um ano, né? Então a pessoa pensa assim, fala assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu quero pelo menos conhecer minha máquina. Geralmente o manual dela vem te explicando onde é o tensor, onde é a caixa de bobina. Mas ninguém gosta de ler manual, então tá na hora de começar a gostar, né? Dá uma olhadinha ali, dá uma pergunta. Tá? Igual aqui, meus clientes aqui de Brasília, por exemplo, muitos deles já arrumam máquina, né? Só para eu explicar, faz assim, faz isso e tal. Porque fica mais fácil. Você conhecendo, fica mais fácil do mecânico te dar uma informação também. E você não ser enganado. Né? E vamos supor, a pessoa me liga, né? Aí fala que a máquina está embolando ali embaixo. Eu falo, confere o tensor, tal. Mas se ela não souber onde é o tensor, não souber como limpar, não vai acontecer nada. Aí eu geralmente tenho que ir. E para a gente se locomover, a gente acaba tendo que cobrar. Claro. Né? Ninguém então, quanto mais a pessoa souber da máquina dela, menos ela vai gastar. Pronto, você viu que coisa fácil é manusear sua máquina quando você sabe fazer a coisa certa? E agora eu quero que você me conte aqui embaixo qual dessas dicas você gostou mais.
E eu te espero na próxima aula para a gente aprender mais e mais sobre modelagem, corte, costura e muito mais. Um grande beijo e eu te espero na próxima aula!